Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Tudo bem? Aqui é a pastora Andréia Tavares, Kingdom Church, para o nosso devocional nessa manhã de quinta-feira. E como nós falamos ontem, hoje o nosso tema é um tema forte. Ainda estamos nessa série do livro de 2 Samuel e o tema hoje é cuidado com o pecado oculto, pequenas brechas, grandes quedas. Nosso texto hoje está em 2 Samuel 11, versículo 2, e nós só vamos ler o pedacinho dele que diz: Davi viu uma mulher. Quantos de nós já não ouviram ministrações, estudos bíblicos acerca do pecado que Davi cometeu, do que aconteceu, as consequências desse pecado? Então, nós vamos lembrar que o capítulo 11 de 2 Samuel marca um dos momentos mais delicados da vida do rei Davi. E vamos lembrar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia, ela não esconde os pecados, não esconde os erros dos homens. Então a Bíblia começa dizendo que era tempo de guerra. Davi, ele ficou em casa. E há um detalhe muito importante, um detalhe crucial. Antes do pecado acontecer, houve uma negligência espiritual. Enquanto os homens de Davi estavam na batalha, Davi estava ocioso. E foi nesse ambiente ocioso que ele olhou, ele desejou, ele mandou chamar, ele pecou, ele tentou esconder e acabou agravando com a morte. Sim, com a morte de Urias. Então, no momento que ele olha Betseba, ou Betsabá, como alguns queiram, ele desejou. E ele não apenas desejou, ele quis, ele escolheu mandar chamar. Ele não resistiu. E tudo começou pelo olhar. O pecado, ele nunca vem sozinho. Ele puxa outros. Então, queridos, o pecado oculto, ele não começa no ato. Ele começa no interior, no coração. A palavra vai falar sobre a concupiscência do nosso coração. Então, há uma progressão perigosa. No caso de Davi, começou com o olhar distraído, que ele viu e não desviou o olhar. O desejo que foi alimentado, porque ele não cortou o pensamento, ele não repreendeu, ele não escolheu pensar em outra coisa. Continuou com a decisão errada, porque depois de ver, de não desviar o olhar, de não cortar o pensamento, ele manda chamar Betseba e a tentativa de encobrir, a coisa só foi piorando. E aí, como ele tenta encobrir? Mentiras, manipulações. E aí, queridos, culmina com consequências inevitáveis. Porque quando nós nos distraímos, nós perdemos aquele alinhamento com Deus. E aí, quando atendemos a concupiscência do coração, as decisões serão erradas. E aí, geralmente, como seres humanos que, pecando gravemente dessa forma, haverá tentativa de encobrir, de se auto-justificar e muitas vezes até de manipular situações ou até mesmo pessoas. E as consequências são graves e são inevitáveis, porque a consequência do pecado pode ser a morte. E nesse caso, Davi enfrentou muita dor, porque vamos lembrar que o seu filho, o fruto daquele pecado com Betseba, ele
ele faleceu. Então, verdadeiramente, a consequência desse pecado foi a morte, foi a perda, foi a disciplina de Deus. A palavra de Deus em Tiago 1,15 vai confirmar isso, dizendo: o pecado sendo consumado gera morte. Ele cresce em silêncio, o pecado ele cresce em silêncio, ele não vem dizendo: olha, vou pecar, vou fazer você pecar. Não, ele aparece silenciosamente e de várias formas, queridos. O pecado tem vários nomes. Nesse caso foi um pecado sexual, mas há pecados que são difamatórios, que são caluniadores. Quando você difama o seu irmão, quando você calunia o seu irmão, quando você manipula pessoas para, o seu próprio bem. Davi manipulou pessoas. Davi mentiu. Então, queridos, a mentira é pecado, a fofoca é pecado. E poderíamos aqui elencar uma série de pecados que, se nós não vigiarmos, começa com pequenas concessões que fazemos e ninguém cai de repente. Então, é necessário estarmos vigilantes. O oculto aos nossos olhos é visível para o nosso Deus. O olhar dele é como um raio-x. E o que nós alimentamos, o que vemos. Vamos lembrar também de coisas que vemos na televisão, na internet. Certa feita, eu ouvi um pastor, se não me falha a memória, foi o pastor Cláudio Duarte, se não me falha a memória, que declarava que ele estava viajando, em várias pregações, como sempre, e aí ele estava no hotel trocando de canal e de repente entrou um canal que era um canal pornográfico. E o primeiro impacto, ele conta que ele olhou e mas imediatamente ele falou: a escolha é minha. O poder da escolha está aqui na minha mão. O controle remoto está na minha mão. E embora, a mente naquele momento, o inimigo sopra e falava: não, é só um pedacinho, continue vendo. Ele falou: não. E ele foi lá e trocou de canal. Então, queridos, estou dando aqui um exemplo, de um pastor muito conhecido. Se não me falha a memória, foi ele que contou esse testemunho, para que nós possamos ver que nós homens, mulheres, nós somos falhos. A nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. Ninguém está livre disso, mas nós temos a escolha. E quanto mais alimentarmos o Espírito de Deus em nossos corações, nós iremos resistir ao pecado. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, submetam-se, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, o que hoje nós toleramos, amanhã pode nos destruir. O salmista, no Salmo 139, versículo 23, vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Então, queridos, vigiemos nossos pensamentos. Começa no pensamento. Você sabia que a gente pode matar um irmão no pensamento? Então ame, incentive, motive pessoas, ajude. E cuidado com o olhar, cobiça. Não só nesse caso de Davi, o homem que viu uma mulher e a cobiçou, mas às vezes nós olhamos as coisas do irmão, uma roupa, um sapato, um carro, uma casa, uma família. E a gente pensa: por que eu não tenho? Isso é inveja, isso é cobiça. Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. O pensamento não vigiado, ele vira o desejo. Então, nem todo pensamento que temos vem de nós, mas nós vamos decidir se ele fica alojado em nós. Entende isso, irmão?
Entende isso, irmã? O pensamento vem, o inimigo ele sopra, mas nós vamos decidir se aquele pensamento vai ficar alojado em nós ou se vamos cortá-lo pela raiz, não negociar com aquilo que pode nos afastar de Deus. 1 Coríntios 6,18 vai dizer: fugir da imoralidade. A Bíblia diz fuja. Ela não está dizendo resista, não. Ela diz fuja da aparência do mal. Fugir, neste caso, não é covardia. É escolha de quem ama Deus. Evitar ambientes que te levem à tentação. Davi caiu num momento de ociosidade e exposição. Então, lugares, conteúdos. A internet é um lugar de tentação para você? Fuja dela. Delete sua página. Delete aquilo que possa te levar a pecar ou estar ocioso. O seu tempo ocioso também pode se tornar contra você, virar pecado. Porque se você permitir que a sua ociosidade, o seu tempo, em vez de você usar a internet para que você possa se edificar, você usar só para passar o seu tempo, vendo, Instagram, fuxicando às vezes, Instagram do irmão, para comentar, às vezes vê uma foto que nem é aquilo que você pensou e começa, a difamar e a levantar falso testemunho contra o irmão, a irmã. Então, queridos, se o lugar, o conteúdo, a conversa influencia negativamente sua vida espiritual, fuja, se afaste. Amizades que te levem a cair, amizades que te levem a lugares que você possa cair, fuja. Valorize a sua santidade. A santidade não é limitação, é proteção espiritual. Deus não proíbe por capricho, Ele proíbe para preservar o propósito que Ele tem comigo e com você. Santidade, separação, valorize, traga a luz, compartilhe com o Senhor, conte ao Senhor as fraquezas, ao Senhor. O pecado oculto, ele perde força quando ele é confrontado, quando ele é declarado a Jesus e nós pedimos: Senhor, ajuda-nos. 1 João 1,7 vai dizer: se andarmos na luz, sim, meus amados, nós seremos purificados. Então, mesmo sendo perdoado, haverão consequências. Em 2 Samuel 12, nós vamos ver quão grandes e graves consequências Davi enfrentou. A dor familiar, os conflitos internos, as perdas tão dolorosas e profundas. O perdão de Jesus, ele vai remover a culpa, mas não as consequências, porque elas serão pedagógicas, elas serão para nos ensinar, por mais que doa, porque Deus sente a nossa dor. Lembra quando nossos pais diziam: olha, ou como nós, como pais, vai doer mais em você do que em mim. E quando minha mãe falava isso, eu dizia: é ruim, hein? Vai doer em mim. E talvez meus filhos tenham pensado a mesma coisa. E assim por diante. Mas não, queridos. Dói os pais quando tem que corrigir os filhos. Dói em Deus quando Ele tem que nos corrigir. Mas as consequências da correção, vou repetir, são pedagógicas para nos ensinar e para não permitir que nos percamos dele. Então, queridos, após a queda, Davi se arrependeu profundamente e o arrependimento levou à restauração. Se há arrependimento, há remissão de pecados. Leia depois o Salmo 51 e veja o clamor de um coração contrito e quebrantado. Isso nos ensina
que Deus restaura a quem o ama e se arrepende de verdade e de todo o coração. Que possamos entender e refletir nessa palavra tão importante aos nossos corações. E se Deus hoje está ministrando isso a nós, é um alerta. Então, guardemos isso. Façamos como o salmista: guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos juntos orar. Senhor, em primeiro lugar, queremos agradecer pelo dia, pelo fôlego de vida, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Que seria de nós se não fosse o teu perdão, Senhor? Que seria de nós se não fosse a cada nova manhã? Eu costumo dizer, Pai, que a cada nova manhã nós temos que nos converter a Ti. Sonda o nosso coração, Senhor. Assim como o salmista declarou, Senhor, através de Davi, assim, Senhor, que cada um de nós possa declarar: sonda-nos, Senhor. Sonda o nosso coração, revela tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nos mostra, Jesus, nos ajude a ver. Guarda os nossos olhos, guarda os nossos pensamentos, guarda as nossas atitudes, guarda, Senhor, os nossos lábios de falar aquilo que não devemos, de ouvir aquilo que não devemos, de ver aquilo que não devemos ver. Nos dê sensibilidade, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude e nos fortaleça para fugir do pecado. Que possamos escolher a santidade, que possamos escolher a Tua presença. Purifica-nos, ó Deus. Purifica-nos, ó Pai. Fortalece-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos da Tua presença, nós desejamos a Tua presença. Eu creio que se esse irmão e irmã ora agora conosco, Pai, é porque ele precisa, é porque reconhece que depende de Ti, é porque reconhece que precisa da Tua presença. Lava-nos, Senhor, purifica-nos com Teu sangue. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, queridos. Que Jesus continue ministrando ao seu, ao meu coração. Que o Senhor, Ele possa continuar falando conosco. E amanhã, sexta-feira, um dia que muitos costumam dar algumas voltinhas, mas um crente, ele não dá voltinha, porque ele sabe que isso é perigoso. Então, amanhã talvez continuemos nesse mesmo capítulo, mas vamos deixar que Deus, Ele prepare tudo para que amanhã, um novo dia, Ele possa ministrar ao nosso coração. Que Deus te abençoe. Domingo, Santa Ceia do Senhor, pela manhã na Kingdom em Niterói e à noite na Kingdom em Maricá. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Shalom Adonai.